Noite, todo mundo me ouvindo? Tudo. Show de Tudo. bola, todo mundo vendo a tela certinho aí? Aham. Tá, deixa eu só, cadê essa, Vou tá, cronometrar aqui 15 minutos. deixa, deixa eu ter que aumentar aqui também, para me acompanhar. Vamos lá. Boa noite, vou apresentar meu projeto de redesign, só para contextualização, o meu redesign de um site, se eu não me engano eu fui o único que escolhi um site, só para já dar esse contexto. Bom, iniciando, eu queria apresentar para vocês a Luana. Luana é uma jovem de 21 anos de idade, estagiária de nutrição, que adora pesquisar por cursos gratuitos online com o intuito de se aprimorar na área, sem prejudicar as finanças pessoais. Certo dia, nessas andanças pela internet, Luana encontrou um site chamado Aprenda Mais, que, pelo que ela descobriu, era derivado do governo. Por ela já ter uma experiência prévia com plataformas de curso online derivadas do governo e ter gostado da experiência, ela quis dar uma chance para esse site. Só que acontece, quando ela entrou no site, não era o que ela esperava. Era um site todo bagunçado. Tinha erro de tradução, tinha erro de visualização do botão, não era bem implementado. As informações ficavam tudo juntos, os elementos eram muito juntos, ela não sabia para onde que ela olhava na tela. Uma coisa que ela nunca tinha visto antes é que o site não tinha navegação superior. Como é que navegava pelo site? Outra coisa, quando ela buscava por um curso, por exemplo, a forma que as informações eram entregues não era interessante, muita informação uma em cima da outra, com pouco espaçamento, as imagens não ajudavam a agregar para o conteúdo. Essa tela, por exemplo, ela ficava perdida, onde que eu olho? Para onde que eu olho? Tem tanto texto parecido, com hierarquia semelhante, ela demorou a perceber que isso aqui era um botão, por exemplo, ela olha para cá, ela olha para cá, então teve esses detalhes. Essa tela que incomodou bastante ela foi além desse botão poder ser um pouco maior, esses outros, o contraste não estava bacana. Ela teve que dar um zoom na página para entender o que estava escrito. Então, dá para perceber que não estava muito bacana. Essa aqui já é a mãe da Luana, a Maria, tem 40 anos de idade, professora de espanhol e também nas horas vagas busca se especializar dentro da área de pedagogia com curso online que justamente a Luana gosta de recomendar para ela. Esse é o Carlos, o pai dela, marido da Maria, 43 anos, atualmente atua como mecânico industrial, mas está interessado em mudar de área e também faz uso de cursos online para ajudar nesse ponto. Com base na experiência que a Luana teve com aquele site e conversando com os pais dela, certo momento ela chegou para eles e disse: Pai, mãe, vocês sabiam que, segundo o IBGE, em 2022, cerca de 161 milhões de brasileiros utilizaram a internet no país e que esse número representava 87,2% da população? Pois é. Vocês sabiam também que, segundo o portal Trading Economics, em janeiro do ano de 2024, esse ano, foi registrada uma taxa de desemprego de 7,6% no Brasil? E que, além disso, segundo a OCDE, em 2023, 24,4% dos jovens do Brasil entre 18 e 24 anos não estudavam e nem trabalhavam, e um dos motivos, inclusive, para isso pode ser o fato de que apenas 11% dos jovens brasileiros estavam matriculados em algum tipo de educação profissional. E é interessante a gente pensar nisso, porque ao mesmo tempo que, com o passar dos anos, o acesso à internet aumenta, em teoria, o acesso à educação profissional não aumenta na mesma proporção. Curioso pensar nisso. E levando isso em consideração a experiência que ela teve com o site, ela conversou com os pais dela da seguinte maneira: ela tinha até gostado da premissa, mas o estado do site deixou ela muito triste, porque o site ele peca muito, com a educação exercendo um papel tão relevante na vida dos cidadãos, principalmente os jovens, educação e qualidade deveriam andar lado a lado, e no caso aquele site não estava entendendo nem para um desses lados. Precisaria mudar. Penso que talvez seria muito bem-vindo uma mudança no site. Qual seria o sentido? Se ele é idealizado e financiado pelo governo, deveria ser mais polido, não? Não teria mais verba disponível para isso? O modelo é até bacana. Oferecer cursos de capacitação online de forma gratuita é uma iniciativa muito boa e tem potencial de transformar vidas, e muitas vidas. Mas precisa atender bem os usuários, precisa ser bem feito. É uma pena. Mas, além disso, Luana pensou em algo. Eu acho que tive uma ideia. Eu lembro que o Arthur, meu amigo, está estudando um tal de UI Design. Para ser sincero, até hoje eu não entendo direito o que é isso, mas lembro bem dele me falando semana passada que precisava encontrar um site que fosse viável para o projeto de conclusão de curso dele. Como eu não entendo bem dessa área, eu vou chamar ele e mostrar o site, vai que atende. E aí que eu entro, eu, Arthur. Eu aceitei de bom grado e utilizei o site que ela me recomendou como objeto de estudo para o desenvolvimento do meu projeto. Conforme recomendado pelo curso, eu utilizei a metodologia de começar pela estratégia, posteriormente escopo, estrutura, esqueleto e superfície, respectivamente. Eu comecei inicialmente com o objetivo de ter uma percepção minha por parte do site, então entrei, naveguei e anotei alguns pontos, como por exemplo, que o site ele peca em vários quesitos, tanto visuais quanto funcionais, que eu não vou listar aqui porque são vários para não perder muito tempo.
Um dos mais importantes, o site não ter a barra de navegação superior, que é inconcebível no site atual. O site possui poucas telas e poucos fluxos, o que, por um lado, pode impactar em dificultar a redesenhar esses fluxos, justamente porque não tem o que trabalhar em cima, mas, por outro lado, também pode ser interessante, porque vai estar começando basicamente com tela em branco, então a questão do desenvolvimento centrado no usuário pode ser mais fácil, mais interessante. Depois disso, para expandir essa percepção, eu quis também ter uma percepção por parte de potenciais usuários. Então, utilizando a plataforma do Google Forms, eu desenvolvi um questionário qualitativo e a partir desse questionário eu peguei alguns insights bem interessantes, como, por exemplo, poderia ter a opção de entrar com o Google? A tela de login é um pouco confusa, não tem como falar com ninguém se precisar de ajuda. Visualmente falando, tem muita coisa fora do lugar, não tem padrão no tamanho das coisas, o visual é datado, o site não especifica diversos tipos de detalhes importantes. Depois disso também, utilizando as leis de UX, eu dei uma passada geral no site como ele é atualmente, para entender os tipos de erros que eu não deveria cometer no meu protótipo e talvez identificar alguns pontos que seriam interessantes de implementar com base nas leis de UX. Posteriormente, eu desenvolvi a jornada do usuário para me ajudar na construção de futuras jornadas, fluxos e telas no geral. Matriz de necessidades, e aqui eu dou ênfase especificamente nesse bloco aqui, que é de pesquisar, estruturar e implementar um método de ensino mais eficiente, porque atualmente, se você se cadastrar no site, todos os cursos funcionam basicamente em texto, ou seja, não é videoaula ou aula ao vivo que a gente está acostumado atualmente, são só textos. Você se matricula no curso para ler porrada mais porrada de texto. Então, seria uma implementação, uma reestruturação de feature que seria interessante, bem importante. Depois passei para a dinâmica Design Critique, que inclusive eu agradeço a todo mundo que participou, porque isso aqui foi de extrema importância para o desenvolvimento do meu protótipo final, como, por exemplo, valorizar mais o título, que vocês vão ver no protótipo final, aumentar mais a foto, trazer algo mais chamativo, que o visual era bem datado, que os botões de acesso precisariam ser melhorados, melhorar mais recurso imagético, iconográfico e alguns outros detalhes. Já passando para a seção de estrutura, essa era a arquitetura original do site, na minha opinião, bem caótica. Aqui vocês vão ver que estão divididos em 3 seções, mas no site nem fica evidente essa divisão, está mais junto que tudo. E para fomentar essa opinião minha de que é bem caótico, eu quis rodar, eu rodei o teste de triteste com 6 participantes, que foi pouco, mas já foi suficiente para mim ter um norte, utilizando a Optimal Workshop. Basicamente, nesse teste, como eu esperava, 33% dos usuários não conseguiram de forma direta, 17% não conseguiram de forma indireta, e 17 conseguiram de forma indireta, nem foi direta. Isso já foi suficiente para me entender que realmente dava para mexer nessa estrutura. Então, depois de reestruturar a arquitetura, esse foi o resultado: seção superior, seção inferior. Foquei bastante na simplicidade e objetividade. Então, eu reduzi bastante o que já tinha no site, deixei só o que realmente achei que fosse ideal para manter no fluxo. Mudei algumas nomenclaturas também para encaixar. Criei esse task flow para me ajudar na criação de futuras telas, futuros fluxos, um task flow simples de acesso à plataforma, outro aqui de solicitação de ajuda, e passei para a etapa de esqueleto. Aqui alguns FreeZAs que eu utilizei como base para a criação das telas de média fidelidade, que também serviram como wireframes low fidelity. Continuando, algumas das telas que já representam mais o protótipo final, por exemplo, aqui seria uma ideia mais próxima do design final da home. Aqui, por exemplo, tela de cadastro, tela de login, mais algumas telas aqui de certificado, de pedir ajuda e algumas outras telas. Dando continuidade já para a parte de superfície, eu escolhi trabalhar com tons azuis, justamente por ser, primeiro, por ser uma cor fácil, que eu tenho facilidade de trabalhar, e por esses outros motivos aqui que estão atrelados à psicologia das cores. Que nem o Gui citou no feedback dele, eu utilizei a regra de 60-30-10, que é uma regra que recomenda-se que 60% das cores no design sejam para tons neutros, para apoio de background, apoio de tipografia, 30% para tons primários, no meu caso o azul, e 10% para cores secundárias, no meu caso auxiliares do sistema. Continuando, a tipografia de destaque que eu escolhi foi a Alexis, e desenvolver essas segmentações conforme a necessidade de desenvolvimento do projeto. A tipografia geral foi a Roboto, para texto corrido e derivado, não tem erro, Roboto, ITER, essas não tem erro. Continuando, grid de espaçamento, eu utilizei 2 sistemas de grid, esse para a parte institucional, parte externa da plataforma, e esse para a parte interna, ambos com 12 colunas. O que vai variar é a margem, o gutter e espaçamento, regra de 8, não tem erro, funciona bem, e eu preferi seguir com ela mesmo. Alguns componentes que eu desenvolvi e utilizei no desenvolvimento do projeto, um pouco da iconografia por aqui, e aqui, finalmente, mostrando a tela final para vocês da home. Esse aqui foi o resultado final da primeira página. Agora vocês já podem ver que é um site já bem posicionado, mas mais visível. A navbar aqui tendo só o necessário realmente, porque eu idealizei para o site.
Aqui já é uma headline mais destacada, mais explicativa do que se trata a plataforma, uma legenda para apoiar, alguns outros elementos de apoio e links rápidos aqui bem posicionados também. Já utilizei, voltando lá no Design Critique, utilizei bastante recursos, imagens e iconografia para apoiar justamente a ideia que o site quer passar. Banner introdutório com um pop-up de vídeo aqui que eu vou passar rapidamente. Alguns outros elementos visuais aqui para compor o site. Está pesado aqui, mas na realidade não está tão pesado assim. Dando continuidade, outro banner informativo, dúvidas frequentes, rodapé, e bacana. Eu vou parar por aqui por enquanto, para não comer muito do tempo, qualquer coisa, se sobrar tempo eu volto depois. Indo para a parte de validação de fato, primeiro eu queria agradecer o Gui por fornecer aquele teste da carreira lá, porque basicamente foi o que eu usei como base para os meus testes não moderados aqui. E fica um insight para todo mundo aí que eu utilizei a ferramenta do Uzibel e tá o Excel aqui por quê? Porque eu descobri que o Zibel ele disponibiliza 10 slots para cada teste que você faz lá. E tem um detalhe, só da pessoa clicar no link já gasta um slot, não é dela responder o questionário. Ou seja, eu compartilhei o questionário, a pessoa clicava para depois voltar para fazer de fato, só dela clicar para ver inicialmente já gastava um slot. Então virou uma bagunça. Só um usuário que eu mandei usou 6 slots. Então no final das contas eu tive que criar 3 contas, 3 e-mails meu no ZBR para conseguir fazer tudo isso. E como ele não me deixa exportar os dados também na conta gratuita, eu tive que ir lá pegar dado por dado, segmentei tudo no planilha do Excel para ficar apresentável para vocês aqui. O primeiro teste que eu utilizei foi um teste de 5 segundos, onde eu apresentei essa tela inicial para a pessoa, só que de forma estática, uma print, onde o intuito ela poderia ver essa imagem por 5 segundos e depois me dizer o que ela tinha entendido sobre isso. O saldo desse teste foi bem positivo, 6 acharam muito fácil, perdão, fácil, 5 acharam muito fácil. Os insights foram bem positivos, a maioria conseguiu entender que se tratava de uma plataforma de curso online gratuito. Passando desse teste, eu fui para um teste de primeiro clique, esse primeiro de excluir a conta, apresentei essa tela para a pessoa, ela tinha que me induzir com um clique onde que ela acharia que seria a opção de excluir a conta. A opção correta seria essa. A maioria de cliques foi aqui, foram 6 cliques, a segunda opção foram aqui, 5 cliques, e isso me deixou preocupado, porque a opção não era aqui. Isso aqui também me chamou atenção, porque não fazia parte da tarefa em si, mas por que eles clicaram aqui em vez de clicar aqui em editar? Isso me chamou atenção também. Então, como mudança, o que eu fiz aqui? Baseado nos feedbacks e a percepção que eu tive, eu mexi isso aqui, porque eu vi que poderia mexer, aproveitei melhor os espaços aqui. A tarefa em si, eu repensei a questão do Google aqui, porque eu parei para pensar, se a pessoa tem a opção de criar a conta na plataforma com o Google, não faz sentido ele estar aqui, porque automaticamente ele já está vinculado a esse processo aqui. Se a pessoa exclui a conta, ela desvincula o Google automaticamente. Então eu preferi tirar o Google daqui para fazer mais sentido. Então, eu tirei o Google daqui, deixei só as contas que fazem sentido, por exemplo, LinkedIn para vincular um portfólio, um currículo, perdão, alguma coisa assim, alguma coisa do governo, que é o site do governo, e dei um destaque a mais aqui no botão de exclusão de conta, pela percepção que eu tive no geral do teste, e por um feedback específico também que um usuário deu, que apesar dele ter acertado aqui o clique, ele me sugeriu que seria interessante ainda assim dar um destaque maior, então eu acatei. O próximo teste aqui também, de primeiro clique, seria esse que a pessoa rolaria essa página aqui, que é a página de buscar por cursos, e clicaria nesse teste de emagrecimento saudável. Basicamente isso. Esse teste eu não senti nenhuma necessidade de mudança, porque foi bem positivo o saldo, a grande maioria acertou o curso de emagrecimento, alguns acertaram em curso, categoria de nutrição, que também, no final das contas, tinha a ver com esse curso, então eu considerei como válido, não precisei fazer nenhuma mudança nesse. Outro teste de primeiro clique, de sair da conta, nessa tela a pessoa teria que clicar onde ela acharia que seria a opção de sair, que no caso seria nesse drop-down aqui. Também não senti necessidade de melhoria, porque a grande maioria acertou justamente a opção certa, e também é algo que já está habituado naquela posição. Aqui já entra para a parte de teste de comparação, apresentei duas imagens do site original e o modelo redesenhado, qual que agradava mais a pessoa e por quê. A grande maioria ficou com a segunda opção redesenhada, 15:2. Aqui algumas respostas do porquê, tanto para o positivo quanto para a opção antiga, quanto para a opção nova. Opção nova. Outra comparação, agora já utilizando tela de login, o original idealizado. Idealizado ganhando de 12:4. Outra tela aqui, que é a tela justamente de buscar por cursos, novamente 12:4. Essa outra tela aqui, que já é um detalhamento quando clica dentro de um curso para ver detalhes deles, o site 2 já ganhou de 14:2. Aqui já é aquela pergunta de adjetivos, eu listei 31 adjetivos, o participante poderia selecionar no mínimo 3 ou mais que quisesse, os melhores adjetivos que, na opinião dele, condiziam com o que eles tinham visto com o protótipo.
E foi um resultado bacana também, os de destaque foram esses, moderno, agradável, acessível, etc. Os que não foram selecionados, o restante. Para finalizar essa parte não moderada, eu perguntei no final das contas qual site que eles tinham gostado mais. Isso aqui é um feedback específico que eu achei interessante, que eu deixei aqui, quem quiser entender depois qualquer coisa. E no final das contas, o site 2 ganhou de 12 para 3. Aí o que acontece? Eu não ia chegar a fazer teste moderado, questão de tempo. Eu tinha até falado com o Arthur antes. Só que eu esforcei um pouquinho mais pela experiência e consegui fazer pelo menos com um, pelo menos pela experiência. E foi interessante, inclusive. Então, aqui foi a metodologia que eu segui, a duração total foi de 28,32 do todo o estudo, o roadmap que eu criei, o roteiro que eu utilizei durante a chamada com o entrevistado. Funcionou com base em 3 tarefas principais, a mais demorada foi essa, que o usuário mais demorou para concluir, 2 minutos e 8 segundos. Nessa tarefa, basicamente, ele teria que ou vir por aqui, selecionar o curso de emagrecimento saudável e definir qual seria a data de início desse curso e quanto tempo de duração que ele tinha. Essa aqui já é a tela finalizada, a tela original era essa. Ele ficou bastante tempo preso nessa tela, eu deixei ele levar o tempo que precisou, obviamente, e depois colhendo o feedback, ele me falou que talvez seria interessante colocar essa data aqui, porque seria uma informação relacionada. Achei bem válido, inclusive, ele me falou que mesmo com esse CAD flutuando, ele demorou a encontrar, pediu desculpa, falei, não tinha que desculpar, etc., fazia parte. E observando essa questão, o que eu fiz de mudança? Eu dei um destaque a mais aqui na data para ficar mais fácil de visualizar. Eu pensei em implementar onde ele disse, só que eu achei que não ia ficar muito bacana com o layout, então eu implementei uma tag aqui em cima, além de destacar, que eu achei que ficou até melhor, funcionalmente falando, e achei que seria válido. Segunda tarefa, levou 54 segundos. Nessa tarefa, era para ele considerar que ele estava inscrito na plataforma, num curso de Fundamentos de Informática. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. E nesse curso de Fundamentos da Informática, ele gostaria de confirmar quantas aulas totais que o curso possuía e quantas aulas que ele já tinha concluído. Nesse caso, né, uma aula. A tarefa em si ele não teve muita dificuldade. O que me chamou a atenção é que no meio do caminho, antes dele clicar aqui para ir para curso, essa tela ele parou aqui momentaneamente e me perguntou se isso aqui queria dizer que eram 17 horas em Fundamentos de Informática. Eu falei que não, que a ideia era ser categoria, mas isso me acendeu uma luz de melhoria. Então, pensando nisso aqui, involuntariamente, o que eu fiz? Eu implementei essa pequena mudança, coloquei uma separação aqui, coloquei uma pequena legenda para todos, por exemplo, e mudei um pouco a nomenclatura da tag para ficar mais identificável que aqui são 17 horas na categoria de informática, e assim por diante, para dar uma melhorada aqui. A terceira e última tarefa, que levou 1 minuto e 22 segundos para realizar, essa era para ele considerar que ele era um recrutador, que ele teria que vir aqui, validar um certificado, validaria o certificado, aparecer na tela, está tudo certo, está encerrado. Essa foi até que tranquilo, mas a questão que me chamou a atenção é que ele ficou bastante tempo preso nessa tela e na chamada em si, ele não soube me dizer o porquê, mas depois eu revi na consolidação de dados, eu revi a conversa que a gente teve, e eu vi que ele ficou bastante tempo preso nessa parte, que ele vinha por aqui, não mexia aqui, vinha aqui, e não conseguia entender que era por aqui. Então, não foi um feedback direto, foi um indireto, por assim dizer, que eu percebi, eu pensei, será que não dá para melhorar essa experiência um pouquinho mais? Eu pensei, e se eu mudar essa nomenclatura? Então, um detalhezinho que eu pensei em fazer foi mudar basicamente de mais para ajuda. É um detalhe simples, mas que pode fazer total diferença. Não tive chance de testar, mas obviamente seria interessante testar. Acredito eu que mudando essa nomenclatura já seria mais interessante, seria mais fácil de encontrar, porque está atrelado, validar certificado, como falei conosco, do frequente, esse tópico de ajuda. E aqui eu encerrei essa teste de habilidade. Obviamente, o interessante seria eu testar novamente, né, fazer novos testes, testando essas implementações, se são válidas ou não, que eu fiz, mas eu parei por aí, por conta do escopo, e bacana. Como encerramento, alguns outros processos que eu fiz, mas que não cabia muita apresentação, como Lean UX, modelo MPDU, matriz de voz, definição de tom e estilo, e encerrando de fato, por curiosidade, se alguém tiver curiosidade, aqui é um modelo de introdução na plataforma com um tutorial de 142 telas que eu fiz, só de introdução na plataforma. Aqui são os integráveis que foram para a Coder House, aqui o design system que está bagunçado, que eu preciso organizar, mas está aí. Aqui são as telas do aplicativo, tirando o tutorial, e aqui essa apresentação que eu estou fazendo para vocês agora, 104 telas, a apresentaçãozinha aqui, empolguei demais. E esse aqui é o meu playground, por assim dizer, onde eu testei vários wireframes, salvei algumas inspirações aqui, criei logotipo rapidinho, algumas animações, e no mais é isso aí. Obrigado.